Quando a gente fala de comunicação na presença do ruído, então, essa aqui é a aula que eu queria ter tido uns 5 anos atrás, que eu nunca tive, e eu organizei ela muito bem. A gente vai passar, durante essa aula, assim, numa revisão rápida sobre o sistema digital e as suas partes, porque agora a gente já viu grande parte das partes de um sistema de comunicação digital, e a gente vai começar a analisar o desempenho dele. Depois de olhar essas partes, a gente vai ver o que acontece com a distribuição das amostras à medida que a potência do sinal ela é menor em relação à potência do ruído. Ou seja, quando a relação sinal-ruído muda. Quando costuma piorar a relação sinal-ruído? Quando o sinal é mais atenuado, por exemplo, a potência do sinal reduz e a potência do ruído é aproximadamente constante. Quais são os efeitos disso? E o que essa distribuição normal tem a ver? Como a gente vai identificar os efeitos desse ruído e o que isso vai significar para nós? Lá pelo final, que eu não sei se a gente vai conseguir abordar hoje, a gente vai falar um pouco também sobre taxa de erro de bit, como ela pode ser calculada. Comunicação em sistema digital. Desde a primeira aula de telecomunicações, a gente viu um diagrama similar a esse aqui. Não sei se não foi o mesmo. Em que uma fonte de informação, ela entra nesse bloco azul claro, que é o sistema de telecomunicações, no qual o codificador de fonte transforma aquela informação que pode ser analógica, pode ser digital, pode ser um texto, pode ser uma foto, em uma forma de representação digital, uma determinada codificação. Eu posso pegar um código ASCII para representar o texto, eu posso pegar coordenadas RGB para representar os pixels de uma imagem. Depois eu pego toda essa informação que já é digital e aplico uma codificação de canal, que é, eu posso escolher uma codificação daquela de pulso, eu posso escolher Manchester, OAK, modulação 4PAM, 8PAM, de acordo com o que seja adequado para inserir no canal. E eu posso, opcionalmente, fazer uma modulação, que é, eu posso deslocar ela em frequência, ou eu posso simplesmente jogar ela direto no canal de acordo com a codificação de linha original que eu tinha. Então eu poderia jogar num canal que responda em banda base sem precisar de uma modulação ASK, PSK, ou eu posso jogar direto no código de linha, como a gente viu lá, os pulsos, tipo OAK, pulsos tipo PAM, Variable Pulse Position, antes de jogar no canal. Aqui tem uma representação geral, genérica, não sei nem que canal de comunicação é. Mas no receptor eu vou ter que fazer o mesmo processo inverso, que é demodular, ou então amostrar os pulsos. E imediatamente após isso, antes de remover aquela codificação de canal inserida, eu vou, como parte da modulação, eu vou ter que sincronizar o sinal e tomar amostras dele, depois de filtrado na demodulação. A função de cada um desses blocos, eles são análogos do transmissor e no receptor. Se o transmissor, a fonte, codifica a informação no destino, não está sendo recebido, vai fazer a conversão inversa, para que saia no destino com a mesma representação que a fonte transmitiu. Olhando para o lado do receptor, que é onde vão aparecer os efeitos que a gente quer estudar agora, o canal é o meio de comunicação, ela introduz muitas vezes o ruído e interferência nos sinais transmitidos. O demodulador digital, ele vai transformar os sinais recebidos em um canal, uma sequência codificada dos bits recebidos, que agora não tem exatamente a informação. No lado do receptor, a sequência que era gerada no modulador era exatamente a informação. No lado do receptor, ela é uma estimativa da informação, porque agora ela não é garantido mais que se identifique exatamente a mesma coisa, mas a gente vai fazer a melhor estimativa possível, dentro do quão bem está sendo replicado no receptor os sinais transmitidos. E pode eventualmente conter redundância quando a gente utilizar mais informação para conseguir fazer uma verificação se ela está íntegra ou não no receptor. O decodificador de canal remove essa indutância e pode verificar e detectar ou até mesmo corrigir erros na informação. O decodificador de fonte faz aquela conversão contrária para entregar para o usuário final a mesma representação da informação que tinha na fonte. Observando especificamente essa sequência de blocos pelo qual a informação passa, no início ela tem uma série de dados ou bits ordenados, passa por uma codificação de linha que pode inserir mais bits e botar uma determinada representação, fazer a modulação,
o sinal se propaga pelo canal, sofre degeneração, atenuação, interferência e ruído, distorção também. No processo de demodulação, conforme a gente já viu, a demodulação ela é realizada em geral por um produto da frequência fixa que determina o canal que eu quero receber. Após esse produto, a gente faz uma filtragem que tanto vai remover as componentes indesejadas resultantes da modulação, como também vai remover todas as componentes espectrais que eventualmente existam fora da banda de interesse para ser recebido naquele momento, para ser demodulado. Lá na aula anterior, a gente viu que, como resultado da modulação, surgia no espectro próximo de zero aqueles componentes da modulação OK ou modulação 4-pan, aqueles pulsos, ficavam entre 0 e fs/2, mais ou menos. Bem próximos de zero. O melhor desempenho que eu posso ter para um receptor é reduzir ao máximo a quantidade de ruído que exista nesse sinal, antes de fazer a amostragem dele. Para reduzir ao máximo a quantidade de ruído, eu vou querer filtrar e manter a menor banda possível lá, próximo de zero, que significa remover todas as componentes acima de fs que não são necessárias para efetivamente deixar o pulso no formato que eu quero, antes de demonstrar ele. Porque no momento que eu amostro, eu jogo muita informação fora de tudo que tem no espectro. Eu represento somente um ponto por pulso. No momento que eu representei somente um ponto por pulso na amostragem, aí eu posso desenhar aquele diagrama da constelação recebida. Mas esse diagrama vai ter uma certa distribuição de amostras em torno dos valores. E aí eu vou passar pelo processo de tomada de decisão, como a gente começou a aula de hoje vendo, que é tentar estimar e dizer a maior probabilidade é que um determinado pulso foi certa sequência de bit enviado. Ou foi outra sequência de bit enviado de acordo com o símbolo convencionado que esteja mais próximo, que tenha sido recebido mais próximo. Se eu permitir que passe uma banda mais larga de sinais do que só o efetivamente necessário para aquele pulso, para recuperar cada um dos pulsos, eu vou ter mais quantidade de ruído, porque o ruído se espalha quase uniformemente na frequência, independentemente da frequência, uma amplitude quase constante. Então, na hora da amostragem, eu vou ter uma distribuição maior em torno do ponto e a probabilidade de erro na tomada de decisão fica maior. Então, o processo de filtragem, ele pretende remover o máximo do espectro que não nos interessa, antes de mostrar o sinal. E o sucesso da comunicação acontece se realmente a sequência de bits enviados ela é recebida completamente no receptor ou é recebida com um nível tolerável de erros. Toda comunicação é suscetível a erros. Mesmo que não haja compartilhamento de canal, que a interferência externa seja mínima, e como eu citei aqui antes o exemplo de um cabo ligado direto entre dois computadores muito próximos, com zero interferência externa, com zero colisão, ainda eventualmente vão ocorrer erros. Então, o sucesso é não 100% iguais, mas com um nível de erro tolerável. Próximo do bloco final, nessa última representação que eu mostrei, entre a filtragem e a amostragem, existe algo bem característico. A amostragem ocorre antes de tomar a decisão. A amostragem é tomar-se um sinal no domínio do tempo para cada pulso e que vai ser suficiente para recuperar a informação original transmitida por aquele pulso. Quando se toma, eu estou pegando um vetor de tempo aqui com uma amostra bem curta, com 10 períodos de um sinal. Se eu pegar esse sinal completo, que tem muito mais que 10 períodos, tem centenas de milhares de períodos, de pulsos, e eu for tomando amostras, uma amostra por período de pulso, exatamente, e eu realizar a montagem do histograma. O histograma me diz qual a distribuição em torno aqui, ó,
dos níveis 1, 0, 1, 2, 3, os 4 níveis de sinal que eu esperava, qual a frequência que ocorrem as amostras em torno de cada um desses valores? Eu vou ter esse gráfico de baixo aqui. Esse gráfico de baixo não tem a informação do tempo. Ele só tem a informação de centenas de milhares de períodos que eu peguei, em torno de 1.800 vezes aqui, o sinal ficou bem no centro do zero. Em torno de 1.500 vezes ele ficou, vamos dizer, deslocado menos 0,1 aqui. Em torno de, aqui, 10 vezes ele foi menos 0,5. Em torno disso no eixo horizontal. Se eu for para o outro lado, 500 vezes ele foi 0,22, mais ou menos positivo. 1.500 vezes ele estava em 1, o valor amostrado. 1.600 vezes ele estava em 2. 1.300 vezes mais ou menos em 3. E se eu tomar um número muito grande de amostras, milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, essas curvas aqui elas vão tomar formatos de distribuição aproximadamente normal, conforme a gente viu lá a teoria da curva normal de distribuição. Só que para isso também, o transmissor tem que estar transmitindo a mesma probabilidade de cada um dos 3 níveis dos pulsos. Ou seja, a sequência de bits transmitidos ela tem que ter uma distribuição uniforme, que é a probabilidade de transmitir 00, 00, 01, 10 e 1 e 1 tem que ser a mesma, para que as amplitudes de pulso também tenham a mesma probabilidade de ocorrer. Então vejam, essa distribuição de baixo aqui é aquela distribuição para uma modulação que só tem uma portadora, então ela só gerou uma sequência de pulsos após a modulada, e ela tem esse espalhamento em torno das amostras. Mesmo que eu não tenha usado nenhuma modulação e tenha transmitido em banda base esses pulsos, eles também vão chegar no receptor atenuados e ao serem processados vão estar contaminados por ruído também. Então também ocorre quando o sinal é transmitido em banda base, não é só uma característica de modulação digital. Mas qualquer transmissão digital sofre esse tipo de fenômeno. Nesses dois gráficos a gente consegue ver no domínio do tempo os, e os histogramas das amostras tomadas para um sinal em que a relação entre sinal e ruído é 200. Eu escrevi aqui linear do lado para não confundir, não é 200 dB, é 200 o valor. Significa que a potência do sinal é 200 vezes maior do que a potência do ruído. A potência do sinal, ela é, se eu tomar um vetor infinito com a mesma probabilidade de distribuição de pulsos das quatro amplitudes e tomar a potência desse vetor praticamente infinito ideal, sem contaminação por ruído, tem potência do sinal. Ele pode ser muito pequena, pode ser microwatts, nanowatts essa potência, se o sinal é bastante atenuado no teu receptor. E a potência do ruído, ela é a potência de todas as componentes que contaminaram o sinal. A gente consegue observar aqui, né, em qualquer um desses dois gráficos, quando a relação entre sinal e ruído é 100 na direita ou 200 na esquerda, que realmente esses pulsos não são ideais, eles têm certas oscilações aí, apesar de a gente perceber claramente qual a amplitude que ele pretende ter, mas ele tem uma certa ondulação pequena e mais alta frequência aí. E também, se a gente observar com cuidado, quando o SNR é 100, a relação sinal-ruído é 100, já que os sinais tiveram a potência normalizada para ficar em torno de 3, 2, 1 e 0 aqui, 3, 2, 1 e 0, também foi escalada a potência do ruído, para que mantivesse essa relação. De um para o outro, a relação entre potência e ruído caiu pela metade. A gente percebe que na direita aqui tem ondulações bem maiores e bem mais corrompido ou degenerado esse sinal do lado direito. Então, se eu tomar uma amostra por período aqui do sinal do lado esquerdo, eu vou ter essa distribuição do histograma aqui de baixo. Se eu tomar do lado direito, a distribuição é essa, aqui da direita. Agora você consegue me dizer uma coisa? Quando é que vai acontecer um erro na tomada de decisão? Quando eu tiver um. Peraí.
Tá, o erro seria quando tu... Na, na Bom, como tu tensão vai descobrir o limiar, erro, né? Então não teria potência o sinal? Não é diretamente inferido pela potência, né? Ele sempre tem alguma potência, que seja zero, mas é uma potência, né? Em algum período. Sim. Hum. Eu acho que eu tô te perguntando a mesma coisa que eu perguntei antes ali. Quando acontece o erro é quando há um salto sobre o limiar de decisão, devido a, em algum determinado instante, o ruído instantâneo ter sido maior do que a diferença entre dois níveis. que é o 0,5, 1,5, 2,5. Se a gente tomar limiares de decisão, seriam mais ou menos aqui no meio que eu tracei essas retas verticais. Então, eventualmente, pode acontecer que vejam que essa distribuição aproximadamente normal, ela não cai a zero aqui próximo dos limiares de decisão, ela sempre tem um rabinho ali, uma continuação, que não é um problema nas pontas aqui, ó. Bem nas pontas, se houver um ruído, um valor instantâneo muito grande, não vai causar o erro porque vai ser definido como sendo mais próximo. Seria 3, seria zero. Não é um problema. Mas aqui no centro, nesses limiares de decisão do centro, eventualmente uma amostra pode cair no lado errado. O que significa, se a gente observar no domínio do tempo aqui, pegando, por exemplo, esse período aqui que foi bem ruim aqui, que dependendo do quando eu tomar a amostra aqui, pode ser que essa amostra caia para baixo do limiar de decisão aqui que está em torno de 1,5, ou eventualmente ela pode estar acima de 2,5 no domínio do tempo, e aí essa amostra tomada pode, no histograma, em vez de cair em torno do 2, que seria esse período que a gente está analisando aqui, ó, deveria estar nessa monte, ele pode eventualmente estar fora aqui, pular para o lado do 1, eventualmente estar fora e pular para o lado do 3. E existe uma probabilidade disso acontecer, devido ao fato de que o ruído ele é não correlacionado com o sinal e tem uma distribuição aproximadamente constante na frequência. Eventualmente o valor dele pode ser maior. E, e esses histogramas de baixo eles mostram claramente que se seguir a distribuição normal dessas amostras, isso tende a acontecer com certa frequência. No caso da direita aqui, se a gente observar a curva aqui embaixo, ela não chegou nem próximo de zero como a outra chegava quando a relação sinal-ruído era maior. Então, da esquerda, como a relação sinal-ruído é maior, a probabilidade de ocorrer um erro é bem pequena. Quando a gente tem menos potência sinal com relação ao ruído, a probabilidade aqui nesses limiares de decisão, ela não caiu a zero, então é bem mais provável ocorrer um erro. Mas isso pode piorar ainda. Uma relação sinal-ruído de 50 ou de 20, se a gente for observar, pode ser muito pior. Veja uma relação sinal-ruído de 50. Quase não se percebe aqui a diferenciação entre o espalhamento em torno de um ou de outro valores recebidos. Em relação ao sinal-ruído de 20, nesse caso, olha, mal se percebe que existem pulsos com amplitudes diferentes sendo transmitidos. Eles ficaram quase todos aglomerados na mesma região. Vocês podem observar que no domínio do tempo, inclusive, quando a relação sinal-ruído é 20, já é difícil de determinar quais são os pulsos transmitidos, não é? Nós, visualmente, não conseguimos discernir entre os pulsos. Então, tomando amostras aí no centro dos pulsos, é quase impossível dizer qual era o pulso final. Um pouco de estatística e como a gente vai analisar isso aí, então. Tomando algumas amostras semelhantes do ruído, um ruído branco, ou gaussiano, ele não tem, uma amostra não tem nada a ver com a anterior. Então ele não tem um comportamento bem definido, ele não pode ser previsto. E é o típico ruído eletrônico que próprios circuitos elétricos, circuitos eletrônicos vão inserir no sinal. A gente pode pegar uma amostra aqui, mas se eu gerar esse ruído pseudo-aleatório de 1000 vezes diferente, ele vai ser 1000 vezes comportamentos completamente diferentes e imprevisíveis. Então, pelo ruído ser algo não sistemático, a gente não consegue se livrar dele, não consegue fazer um sistema com melhor desempenho sobre a mesma quantidade de ruído. Como a gente representa o ruído, ele tem uma média aproximadamente zero, a média é zero, e ele é caracterizado pelo seu desvio padrão.
Como a gente já viu em estatística lá, o desvio padrão é uma medida da distribuição que esse ruído tem. Tomando a média zero, o desvio padrão corresponde ao RMS do ruído, que a gente está acostumado a tratar em circuitos elétricos. E a média é a média das amostras, seria o momento de DC dele. A média dele é em torno de zero e o desvio padrão é o valor RMS ou a medida de amplitude dele. X, a gente costuma tratar aqui, botando uma barra em cima, é o X médio, é o valor médio das amostras. Então, se a gente pegar a expressão para o cálculo do desvio padrão, ela é a raiz quadrada de 1 dividido por número de amostras menos 1, que para um número muito grande de amostras é praticamente 1 sobre n, o somatório das amostras tomadas menos a média das amostras tomadas. Então, o somatório das amostras menos a média significa que eu removi o nível DC do sinal, que é a média. Elevei ao quadrado, dividi aproximadamente pelo número de amostras, porque 1 menos n, quando n é muito grande, é praticamente n. E esse valor aqui, que está aqui dentro dessa raiz, é a variância. Tirei a raiz quadrada, tive o desvio padrão dele. E se vocês compararem com o cálculo do RMS de um sinal qualquer, um sinal discreto, ele vai ser a mesma coisa, só que o RMS considera o nível DC também. Ele não remove a média do sinal. E nesse caso a gente remove a média. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Trago de novo essa analogia a circuitos elétricos que a gente tem. Matematicamente, a variância é proporcional à potência do ruído e o desvio padrão é proporcional ao RMS ou amplitude do ruído que a gente costuma tratar em circuitos elétricos. Então, lembrem dessa nomenclatura e dessa simbologia aqui que vai ser bem importante logo à frente. A curva normal ou gaussiana de distribuição de probabilidades é aquela curva que tem o formato de sino que eu referi no início e que é mais ou menos alguma coisa parecida com o que a gente observou aqui, tomando amostras de um ruído branco contaminando o sinal de comunicação. E ela ocorre em torno de cada um dos símbolos transmitidos ou das amplitudes de pulso transmitidas. Qual é uma característica bem interessante dessa curva? Uma vez que a gente conseguiu calcular o desvio padrão da curva e a média, a gente consegue inferir qual a fração das amostras que estará dentro de cada faixa aqui. Vamos pegar alguns valores. Eu peguei uma quantidade muito grande de amostras, calculei a média, calculei o desvio padrão delas e tem os valores. Agora eu consigo olhar e dizer, ó, tem característica de curva normal, distribuição gaussiana. Então quer dizer que 68,26% das amostras tomadas vai estar entre mais 1 e menos 1 desvio padrão em relação à média. O que isso significa para nós? 68,26%. Significa que, para nós, como nos importa calcular erros, na verdade, a gente pode pegar a calculadora e dizer, então, se a probabilidade é 100%, menos 68,26%, 31,74% das amostras elas vão cair para o lado de fora de mais ou menos 1 desvio padrão. Ou seja, dividido por 2, 15,87 significa que 15,87% das amostras está além de um desvio padrão para o lado esquerdo, 15,87%, e 15,87% das amostras está também para o lado direito, além, para o lado de lá. Ele é, no mínimo, a média mais um desvio padrão para cá, e o outro é, no máximo, a média menos um desvio padrão para cá. Ah, não, mas peraí, não me importa, eu não vou nunca botar os símbolos tão próximos que não dê pelo menos 2 desvio padrão. Tá bom, com 2 desvio padrão, e supomos que eu vou botar o meu limiar de decisão 1 a 2 desvios padrão para cá e 1 para cá, significa que 95,44% das amostras vão ser tomadas bem aqui no centro. E se eu pegar 100% menos 95,44%, eu tenho 4,56% das amostras para fora, né, dessa faixa de mais ou menos 2 desvio padrão.
Ou seja, 2,28% das amostras, a probabilidade é que elas estejam aqui, e 2,28% das amostras, a probabilidade é que elas estejam pro lado de cá. Por cento estão aqui e 2,28% estão para cada lado aqui. Tá, mas eu não posso errar 4,56% das amostras. Não é tolerável na minha aplicação. O que eu faço? Ah, então eu boto mais longe. Eu digo, não, então, tem distribuição normal, eu pego e boto meus limiares de decisão mais longe ainda. Se estiverem a mais ou menos 3 desvio padrão do sinal em relação ao centro, eu vou ter 99,73% das amostras tomadas nessa faixa de mais ou menos 3 desvio padrão. Isso corresponde a 100% menos 9,73. 100% menos 99,73. Eu tenho 0,27% das amostras fora dessa faixa, dividido por 2. Eu tenho que na faixa tomada entre aqui e aqui, para fora vão ficar 0,135% só. Isso é bem pouco. E para cá vão ficar 0,135% também, para fora. Só que vamos tomar uma coisa agora que nos torne mais palpável aqui. A distância entre a média de um símbolo e a média do outro símbolo próximo, adjacente, que eu estou falando aqui, se imaginem agora, projetando que existam dois símbolos próximos aqui, vejam bem, aqui tem um símbolo sendo transmitido, aqui está o outro. A distribuição de probabilidade do outro também é normal, ela vai ter uma curva mais ou menos assim também. A distância entre dois símbolos quaisquer transmitidos, ou duas amplitudes de pulso diferentes quaisquer transmitidas, ela tem a ver com a potência do sinal. A distância entre eles. E a distribuição em volta, desvio padrão, tem a ver com a potência de ruído. Por essa distribuição normal, e sabendo a relação entre potência de ruído e potência de sinal, quão longe as médias estão e qual a potência, qual o espalhamento que tem em torno de cada valor tomado, eu consigo inferir por quantos desvios padrão tem entre o limiar de decisão e cada um dos valores dos pulsos, qual a probabilidade de eventualmente um pulso cair para o lado errado da curva. Ou seja, se eu assumo que eles têm realmente distribuição normal, eu consigo pegar a relação entre a distância entre os pulsos e a potência de ruído que existe, representada aqui pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e estimar a probabilidade de erro. Eu não preciso deixar o meu sistema rodando por dias para tomar uma série de erros e dizer a probabilidade de erro é essa. Eu posso fazer essa análise de distribuição estatística e é assim que eu descubro quando um sinal vai ser amostrado e vai resultar num erro em tomada de decisão. Ficou claro qual a relação entre isso aqui e aquela distribuição da amostragem que a gente viu antes aqui? Essa distribuição aqui? Sim. Não, mas pode abaixar um pouco ali naquela que a gente não consegue enxergar. Isso aqui. Qual é aí tá no tempo, né? E antes tu falou em potência. A distância entre uma e outra é a potência, certo? Aqui embaixo não é tempo, né? Aqui embaixo é um histograma de probabilidades. Tá, então qual é a medida? Olha só. A medida da potência do sinal é a média que tem entre os pulsos ideais. Só os pulsos originais, tá? Pegar e gerar uma sequência infinita de pulsos ideais, sem contaminação por ruído, a potência média vai ser alguma coisa entre 0 e 3, né? Nesse caso. Eu acho que a potência daria alguma coisa proporcional a 0,3, a 1,5 aproximadamente, né? Algo proporcional a 1,5.
Entendeu, Conrado? Porque tem uma distribuição equiprovável de todos os símbolos. E a potência do ruído, que contaminou o sinal, vai causar essa distribuição aqui em volta. Esses formatos parecidos com um sino aqui, ó. Essa distribuição em torno de um valor, ela é caracterizada pelo desvio padrão dela. Ou então, pela variância, que é o quadrado do desvio padrão, que é proporcional a uma potência do ruído, noise. Tem essa é a relação daí Isso, que a gente consegue, que a gente vai conseguir estimar a... Esqueci o nome agora. Não é variância, não. Quanto que elas vão se repetir, certo? Quanto que elas vão mudar durante o tempo. Sim, podemos chamar assim. Ele vai nos dizer quanto essa variação aqui, né, da amplitude de sinal devido à contaminação por ruído vai mudar no domínio do tempo e depois é mostrado no histograma quanto ele vai se espalhar, né, de um lado para o outro. Um desvio padrão zero resultaria numa constelação exatamente igual a gente viu na aula passada, uma constelação quase perfeita. Assim, isso aqui é o desvio padrão zero, porque todos os pulsos eram ideais, não eram contaminados, e eles geravam exatamente pontos com largura zero aqui na distribuição, na nossa constelação, e no caso em duas dimensões, para facilitar a nossa vida, né? Seriam exatamente pontos assim, ó. Não tem espalhamento nenhum. Todas as amostras são tomadas exatamente nos valores ideais. O momento que a gente contamina eles por ruído, que é normal, vai acontecer, eles começam a se espalhar. E eu quero... Uma forma randômica, tu diz. Aí a gente consegue estimar eles pela aproximação e consegue ter uma noção, então, de onde é que eles vão operar ou ficar. Então. Sim, tu chegou bem no ponto, exatamente. Eles têm um espalhamento aleatório, né, randômico, isso aí. E a gente não consegue tomar todas as medidas. A gente não tem como tomar infinitas medidas para ver quantas realmente vão cair para o outro lado. Quantas vão passar pelos limiares aqui. Mas sabendo que a distribuição é normal e isso é natural de vários sistemas físicos, essa distribuição natural das amostras, a gente pega aquela relação ali daquela curva bem conhecida, olha só, isso aqui é bem determinado, e a gente estima quantas vezes eles vão pular para o outro lado ou não. Já que as duas variáveis aqui, a distância entre os símbolos, ela tem a ver com a potência do sinal. Quanto mais afastadas essas amostras do centro, maior a potência do sinal. E o espalhamento em torno tem a ver com a potência do ruído, e que é representado pelos desvios padrão que tem aqui. Para vocês terem uma ideia de grandeza das coisas. Sistemas de telecomunicação que são críticos, tipo sistemas aí de backbone, processamento de sinais, instrumentação, tudo isso, se costuma dizer que eles usam, em geral, um valor de 6 sigma, ou 6 desvio padrão de segurança. Quer dizer que a probabilidade de um erro acontecer, os símbolos aqui, ó, os centros de uma amostra e de outra estão tão longe que estão afastados 6 sigma do limiar de decisão. Opa, deu um zoom aqui que eu não esperava, tá? Que a probabilidade de erro é muito pequena. Deixa eu pegar aqui a distribuição normal e ver se eu acho esses valores, inclusive. Se a gente olhar a probabilidade aqui de um sistema que opera com 3 sigma, que é o que a gente tinha visto na primeira distribuição, um sistema de 3 sigma, ele fica aqui, 3 desvio padrão. 99,73% das amostras vão estar aqui no meio, vão estar nessa faixa, mais ou menos 3 desvio padrão, em torno da média. Se a gente abordar em outros contextos, eles chamam de conformidade, que é o que está dentro dessa faixa, de mais ou menos 3 desvio padrão. 93,32% das amostras está ali. Agora, se a gente começar a avançar mais, olha só, se tivesse 4 desvios padrão de faixa, teria 99,38% das amostras ali dentro. 5 teria 99,97%. A gente está falando aí de probabilidade de erro menor que 0,03%. Ou seja, 233 por milhão. Se a gente tivesse 6 sigma, a gente teria 99,999
66% da probabilidade de ficar dentro dessa faixa. Ou seja, 3,4 chances de erro por 1 milhão. Então não é nem porcentagem mais, né? Por milhão aqui já. Então a probabilidade de erro ou estar fora dessa faixa, aqui eles chamam de defeitos, ela é muito mais baixa. Se a gente pegar 7 sigma, o valor aqui cai para mais uma dúzia de zeros aqui depois. Mas tudo isso aqui, ele tem a mesma base, que é observar com mais precisão essa distribuição da curva aqui e vendo quanto mais desvio esse padrão, quanto vai ficar contido dentro dessa faixa aqui. Como é que então a gente consegue aumentar esse número de desvio padrão? Até atingir o limiar de decisão, se aumenta o número de desvios padrão, ou afastando os dois símbolos adjacentes aqui, ó, cuja média fique mais longe uma da outra, ou diminuindo o espalhamento aqui em torno. E as duas coisas refletem na mesma métrica, que é reduzir a potência do ruído ou aumentar a potência do sinal. Eu deixei para vocês aqui, que eu acho interessante fazer pelo menos uma vez um exercício desses, que é como é que se calcula, então, a probabilidade completa de qual a chance de um sinal acontecer, ou de uma amostra tomada, ela estar entre x1 e x2. Até agora o que eu falei foi a probabilidade de uma amostra estar contida entre um determinado valor e simétrico do outro lado é tantos por cento aqui no meio, né? A probabilidade de ela ficar centralizada aqui. Essa probabilidade ela é só função do desvio padrão e da média. Principalmente do desvio padrão. Mas pode-se generalizar essa análise e se calcula para qualquer faixa de valores. E se a gente for pensar isso aí, essa probabilidade de acontecer ela é integral de toda essa área que tem embaixo da curva. Se a gente pegasse de mais infinito a menos infinito, a probabilidade, a integral da área, é 1. Se a gente pegasse de mais a menos um desvio padrão só, mais um sigma e menos um sigma, a integral da área embaixo da curva é 68,26%, ou 0,68. Vocês veem que à medida que eu alargo aqui, pego mais sigma, a integral tende a dar 1, né? Tende a dar 100%. Mas nunca vai chegar a 100%. Ainda que eu pegue 50 sigma para um lado e 50 sigma para o outro, não vai chegar a 1 a integral. A análise e a consulta para realizar isso aqui, está aqui nesse material complementar do Unifap, aqui, um material de acesso público. Aqui eu vou pedir para vocês darem uma lida como atividade complementar e resolverem um cálculo. Para se chegar nesse cálculo aqui, entre quaisquer dois valores e a gente descobrir qual é a integral embaixo dessa área, se faz análise dessa curva que se chama normalizada. Para se normalizar, é passar da variável x aqui uma variável z, e para cada valor de x, eu pego o subtraio do x a média e divido pelo desvio padrão. E aí a gente vai ter uma nova curva, só que agora em vez de ser dada em função da variável x, a variável horizontal vai ser z. E o desvio padrão é unitário. É convencionado já. É um desvio padrão tabelado. Assim, a gente vai transformar os dois x, x1 e x2, por essa expressão em z, e a gente vai marcar nessa tabela aqui z1 e z2, que fossem tentando levar uma análise similar para se calcular uma área correspondente x1 e x2, vai fazer uma transformação para z1 e z2. E uma vez que isso passou por essa expressão e se normalizou essa curva, a porção da área vai ser a mesma ainda. Eu não preciso mais resolver aquele monte de equações, eu posso simplesmente pegar o valor de z1 e z2 e consultar na tabela qual a probabilidade. Por exemplo, 1,56, z vale 1,56. Eu vou pegar 1,5 e vou até a tabela em que a centena da 0,6, 0,9406. É o resultado da integral já resolvido. Então a gente não precisa ir para aquele monte de integral que define a curva, nem resolver as integrais. Basta a gente passar a variável do x por meio de uma expressão de normalização aqui, uma variável z no lugar do x, e já para o z já está tudo resolvido na tabela. Vocês podem ver aqui que à medida que aumenta o valor de z, por exemplo, 34,9 aqui,
que corresponde a essa coluna aqui, é quase 3,5, 3,5 aqui no final, já está integral 0,9998. Então, eu vou pedir para vocês estudarem através daquele material ali, que eu forneci como material complementar, e fazerem um cálculo simples na atividade, como eu vou calcular a probabilidade de acontecer entre x1 e x2 quaisquer aqui, ou dentro de uma determinada faixa, qual a expressão que se usa para calcular isso aí, como se normaliza e se consulta na tabela esse valor. Só para ficar um pouco melhor compreendido do que simplesmente essa análise aqui, na qual eu tenho valores inteiros de sigma e se não for um valor inteiro você não consegue calcular. Já se você for no sentido contrário e você calcular de um sinal amostrado qual o desvio padrão e qual a média dele, você pegar um valor quebrado de sigma, você pode entrar por essa normalização e descobrir qual a probabilidade de acontecer erro por essa tabela, por esse procedimento aqui. Mas eu vou deixar isso aqui como atividade complementar, que vocês revejam esse material, e na sexta-feira a gente volta a conversar aqui. Aqui embaixo também tem um outro exemplo. Se eu quiser o Z, probabilidade de Z ser menor que 1,74. É 0,9591, porque 1,7, casa decimal 4, 0,9591. É a probabilidade de Z ser menor que 1,74, ou seja, consultando um valor, 1,74 aqui, ele me dá toda a integral da área daqui, menos infinito até aqui. Vejam bem, para consultar um valor, ele me dá toda a área de menos infinito até aqui. Se eu quiser consultar a diferença entre dois valores, eu vou ter que consultar a área de um, menos infinito até um valor, e subtrair a área de menos infinito até outro valor. Aí eu tenho a probabilidade dessa área do meio aqui, que é a diferença. Bom, isso aqui abre mais leque para se calcular com qualquer valor de amostras aí a probabilidade de cair em uma região e outra da curva um sinal.